Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo, vocês já me conhecem, né? Sou a Angélica e hoje estou aqui para começar aquele nosso projeto que vai se chamar, né, os micro-organismos da semana. E o micro-organismo dessa semana que a gente escolheu para falar um pouquinho, que eu escolhi para falar um pouquinho, é a salmonela, né? Vocês já sabiam. Tá ela aqui, muito querida, muito fofa, né? Querida por poucos, né? Mas ela é um bichinho bonitinho, né? Não se pode se negar. Mas estou aqui para falar um pouco dela e das características dela como micro-organismo. Então, a salmonela ela é uma bactéria gram-negativa, né, anaeróbia facultativa, ela não é formadora de endósporos ou de esporos, né, e ela tem a forma de bastonetes curtos que giram em torno de 1 a 2 micrômetros de comprimento. Então, uma bactéria bem pequenininha. Dá pra ver, né, que a maioria das espécies é móveis porque elas têm flagelos peritrîncos, né, que são capazes de se fazer com que elas sejam móveis, né, no caso. Ela é capaz de fermentar a lactose produzindo ácido gás, porém ela não é capaz de metabolizar a lactose e a sacarose. Então, por isso que quem está mais por dentro também na nova IN60 da micro vai ver lá que uma das mudanças que tem também para as enterobactérias, dos coliformes a 45 para as enterobactérias, é isso, né? Porque os coliformes fermentam a glicose e, porém, as enterobactérias a lactose também. Então, uma mudança para outra seria porque justamente para que a gente conseguisse prever se a função, né, de uma enterobactéria, no caso da contagem de enterobactérias de indicadores, é prever a presença de provável patógeno, obviamente que eu teria que ter um teste onde que eu tivesse presença de glicose, para aí sim, de glicose e lactose, porque principalmente por glicose, por causa que pela presença das salmonelas que são lactonegativas. Então, se a gente fizesse testes onde somente se metabolizaria a lactose, não seríamos capazes, né, de indicar a presença de salmonela, porque não é uma característica do micro-organismo. A sua temperatura de crescimento ótima é em torno de 35 a 37 graus, né, sendo que a mínima gira em torno de 5 e a máxima entre 47. Todo mundo já está acostumado, quando a gente fala de salmonela, a gente já fala de carnes, né? Principalmente de ovos, de carne de frango. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de coisas diferentes para vocês, tá? Para que a gente consiga pensar a microbiologia, os micro-organismos também um pouco fora da caixa. Geralmente, na literatura, vocês vão encontrar que a inibição do crescimento de salmonela gira em torno de 0,94 de atividade de água. Porém, em microbiologia, a gente nunca pode dizer nunca, que nem eu sempre brinco. E um dos meus trabalhos que eu realizei ao longo da academia no mestrado, né, para quem acompanha minha trajetória, foi salmonela em produtos de baixa atividade de água. No caso, trabalhei com salmonela na cadeia produtiva do amendoim. E é sobre isso que eu vou trazer alguns comentários, tecer alguns comentários sobre essa questão. Então, por mais que pareça ser uma coisa nova, as infecções de salmonela associadas ao consumo de produtos de confeitaria e produtos de baixa atividade, elas datam do final da década de 1960. Então, elas não são coisas novas, mas tem muita gente ainda que não tem né, esse total conhecimento sobre essa questão da salmonela. Então, nas últimas décadas, vários surtos têm sido associados aos consumos de produto de baixa atividade de água, como chocolates, fórmulas infantis, amêndoas cruas, cereais matinais tostados, biscoitos de arroz expandido, cereal infantil, batata chips, tá? Pasta de amendoim, manteiga de amendoim. Então, especiarias têm presença de salmonela também. Então, não é somente produtos de alta atividade de água, como, né, a maioria das pessoas tem esse conhecimento. Por isso que eu escolhi também um pouco desse ponto para falar sobre esse micro-organismo em questão. Algumas dicas que eu vou dar para essa questão, né, de evitar para indústrias, né, que produzam produtos de baixa atividade de água, especialmente
evitar a entrada de salmonela em zona que vão desde a secagem até a invase do produto, e elas devem ser consideradas e são consideradas zonas de elevada higiene. Então, também prevenir o desenvolvimento de salmonela em caso de entrada e impedir nichos de salmonela entre a instalação, né? Utilizar também um conceito sanitário, design higiênico entra muito nessa parte, principalmente para zonas de equipamento que tem alta higiene. Também é indicado para essas indústrias, se vocês verem lá na IN60, vai ter lá um N tal, um C tal, né? Para quem já está acostumado, e a quantidade de análise de salmonela em 25 gramas. Para salmonela negativa, para ingredientes de mistura seca, para indústrias que misturam secos, que tem um potencial, que pode ser potencial de salmonela, é dito desde daquela época, e hoje está mais claro na nova legislação de micro, porém é sempre escolhido um N de 60 e um C sempre de 0, e também os M's e os Mzinhos e o Mzão, né, que a gente fala também de 0. Então, é dito que para esse tipo de indústria você deve utilizar o C de maior grau do índice do grupo 15, né? Do caso 15 dos critérios microbiológicos da ICMSF, que são os que realmente a Anvisa deixou claro que foi utilizado para a nova IN60. Né? Para quem tem mais interesse em descobrir, saber sobre isso, temos também o curso lá, né, de interpretações dos novos padrões microbiológicos lá no site da academia, e aí quem tiver mais interesse em aprender sobre isso pode fazer a aquisição do seu curso por lá, tá? Outra coisa que eu vou levantar, o último ponto que eu vou levantar, é para essas indústrias, a gente deve criar o que a gente chama de zona primária de controle de salmonela, tá? Que é o ZPCS, tá? Essa zona primária, em relação em uma instalação de produtos de baixa atividade de água, é a área onde a manipulação de ingredientes e produtos requer um mais alto nível de controle de higiene, tá? Então, é aonde que eu vou conseguir levantar o ponto, aonde eu vou ter mais, que eu devo ter mais, um maior controle de higiene. Também, todo esse material, né, está na Associação das Indústrias e Bebidas dos Estados Unidos, é um material que foi traduzido para o Brasil, ele é um material de 2009, e é fácil de encontrar ele em português, ali do controle de salmonela em produtos de baixa atividade de água, e lá vocês também vão poder encontrar uma lista de verificação relacionada com a potencial entrada, disseminação e salmonela numa instalação. Então, nada mais foi que o nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de levantar esses outros pontos sobre esse micro-organismo, né, sobre a salmonela, porque se torna, para um microbiologista, acaba sendo clichê. Claro que é muito importante e sempre vai ser importante a salmonela em produtos de avicultura, né, em ovos, enfim, sempre vai ser o principal ponto, tanto que você vai perguntar a salmonela, você já vai relacionar diretamente com esse tipo de produto, mas como o intuito também do conhecimento de micro-organismos dos nossos vídeos semanais é trazer coisas diferentes, vamos pensar um pouco fora da caixa e saber que esse micro-organismozinho aqui, ele não é tão limitado pela atividade de água, tá? Então, que existe um mundo além, né, dos produtos de alta atividade de água, e isso faz com que a gente entenda e pense, nossa, esse micro-organismo é muito mais perigoso do que eu imaginava. E é assim que a gente tem que pensar. Para perigos biológicos, que para mim sempre vão ser os mais difíceis de serem explicados. Por quê? Porque eu não consigo visualizá-los, é difícil você conscientizar, principalmente colaboradores, de dizer assim, aqui tem um monte de fungos, por exemplo, fungos, bactérias nos rodando no ar, né, ou que está aqui presente no alimento, mas eu não consigo visualizar. E vocês sabem que também, mesmo em questão de se a gente não faz um plano bom de amostragem, durante a análise microbiológica não faz uma boa homogeneização de amostra, a gente também não é capaz de fazer ou também a escolha do meio de cultura correto, a gente não é capaz de visualizar os micro-organismos, mas mesmo assim os surtos continuam acontecendo. Então é para pensar, é para ter medo no sentido de que realmente a gente tem que avaliar todos os riscos biológicos que a gente pode ter dentro de uma indústria de alimentos, visando, né, sempre garantir a segurança do consumidor, afinal é para eles, para a saúde deles que a gente trabalha, e para isso que nós, profissionais da área existimos,
certo? Espero que vocês tenham gostado. E eu quero dizer que a partir da próxima semana, o micro-organismo da próxima semana vai ser um fungo, né? Eu vou ter que falar dos fungos também, obviamente, porque são os meus xodós. E eu vou falar sobre o Penicillium roquefort, e principalmente porque ele é um grande fungo, né, deteriorante, principalmente nas indústrias de panificação e nas indústrias de laticínios, tá? Não é, a gente só pensa no roquefort, no queijo roquefort, mas né, ele é um grande potencial deteriorante, e vou falar principalmente das grandes diferenças que tem de uma cepa isolada de uma indústria de pães, por exemplo, e uma de indústria de laticínios. São totalmente diferentes. E é pra gente ir discutindo. Quem tiver sugestões também, né, pode ir mandando via inbox, que a gente vai analisar todas, e espero atender as expectativas de vocês, certo, pessoal? Um super beijo, bom final de semana e tomem muito cuidado com esse bichinho lindo. Beijo!